Bomba, bomba, notícia urgente agora. Acabou de ser confirmado no Brasil. Vou mostrar para você aqui em detalhes, declaração de última hora. Acabou de vazar essa informação aqui, tá todo mundo preocupado, todo mundo querendo saber. Vou mostrar em detalhes para você aqui. Estados Unidos acabam de enviar caças F-35, isso mesmo. Estados Unidos enviam caças militares, caças F-35, aeroporto fechado por causa de invasão de drones. Invasão de drones no aeroporto, fez o aeroporto fechar. Vou mostrar em detalhes para você aqui, notícias quentes, notícias urgentes. Eduardo Bolsonaro na sua tela, tá? Saiu uma declaração, uma informação aqui, e eu tenho algo aqui para revelar para você. Preste atenção, tá todo mundo querendo saber, e eu vou mostrar em detalhes para você nesse momento. Você que chegou aqui no nosso vídeo, nesse canal, eu estou fazendo a cobertura completa do que está acontecendo na política brasileira e as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Estamos acompanhando julgamento do Jair Messias Bolsonaro. Estamos acompanhando, neste momento, todos os passos em detalhes, viu? Estados Unidos acaba de reagir. Uma notícia aqui urgente, Donald Trump, que estava falando o que poderia acontecer através da porta-voz, a Livit, a porta-voz dos Estados Unidos, estava falando sobre a reação dos Estados Unidos que poderia acontecer a qualquer momento, e algo foi confirmado agora. Preste atenção, você que chegou aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite para inscrever-se aqui nesse canal. Quero pedir para você ativar o sino com todas as notificações aqui embaixo, para você receber o aviso dos próximos vídeos, e também pedir que você já deixe o seu like. Seu like é importante para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, viu? Estamos aqui nesse momento para mostrar todos os detalhes dessas notícias. Vamos lá, quero começar com esta declaração aqui do Eduardo Bolsonaro. Quero pedir para você prestar bastante atenção, porque aqui começa tudo, tá? É a primeira aqui, você vai ver várias matérias urgentes, preste atenção do que está acontecendo. Aqui no nosso canal você fica atento, né, a tudo em tempo real. Olha só. Permita-me apenas fazer uma observação sobre meu stories anterior. Nos Estados Unidos, o cancelamento do visto está ocorrendo por conta, né, do executivo. Né? É o governo Trump, o secretário Marco Rubio. Vocês viram provavelmente a postagem no X do Christopher Landau, o braço direito do Marco Rubio. Então, vamos com calma, porque no Brasil hoje o que a gente menos precisa é dar mais poder ao Estado, seja o executivo ou o judiciário. Pelo amor de Deus, não vamos por esse caminho. A gente precisa justamente do oposto. É dar mais poder para a população. Como é que você dá mais poder à população? Limitando a esfera de atuação do Estado. A tributação, a burocracia e assim por diante. Beleza? Mas no mais, saiba o que é certo e o que é errado. Tenha a base moral corretinha, valores judaico-cristãos no coração e sempre... Existem 3 grupos de pessoas hoje no Brasil. As que são indiferentes e silenciosas. Defendendo a verdade. Aquele ditado, gente, a própria Constituição não diz que o poder emana do povo, né? Então, se fica muito poder com o legislativo, com o judiciário, com o próprio legislativo, algo de errado aí não está certo, né? O poder emana do povo. Tá o recado aqui, gente, tá bem subliminar do Eduardo Bolsonaro. O que vocês acham que o Eduardo Bolsonaro quis dizer aqui com essa mensagem um pouco subliminar? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Agora é chumbo grosso para o lado de autoridades, ministros do STF aqui no Brasil. Sim, gente, tá? Olhem só quem está revelando, Paulo Capelli, do portal de notícias Metrópolis, ó. Deputado dos Estados Unidos diz que STF será punido severamente. Esse parlamentar que está aqui, gente, sorrindo ao lado do Eduardo Bolsonaro. O deputado republicano dos Estados Unidos, Rick McCormick, afirmou que ministros do STF e integrantes do Congresso Brasileiro
serão punidos severamente. Em postagem no X, o congressista norte-americano criticou o julgamento do STF que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, aquele golpe que não aconteceu. Segundo ele, abre aspas, um painel fraudado de 5 juízes, que incluía Alexandre de Moraes, um violador de direitos humanos sancionado e conhecido odiador do Bolsonaro, um ex-advogado pessoal de Lula e um ex-ministro da Justiça de Lula, condenou injustamente o ex-presidente Jair Bolsonaro por planejar um golpe, simplesmente por questionar a integralidade, né, do pleito de 22, altamente disputada e inteiramente eletrônica, sentenciada a 27 anos e 3 meses, impedindo, né, de concorrer à reeleição em 2026. Tudo isso sem a menor evidência de que ele seja culpado de qualquer crime, afirmou o deputado do republicano lá nos Estados Unidos, McCormick, gente, tá aqui, esse que está aqui na foto ao lado do Eduardo Bolsonaro. O parlamentar afirmou ainda que apenas o ministro Luiz Fux teria reconhecido que a acusação era uma guerra política destinada a destruir o ex-presidente e punir apoiadores do líder político Bolsonaro. Gente, isso aqui que esse parlamentar acabou de revelar aqui, gente, tá? É o que desenha, né, essa patifaria que aconteceu, porque você vê o Bolsonaro, que é um grande, né, a maior ameaça para o Lula em 2026, chama-se Jair Messias Bolsonaro. É a maior ameaça, ou seja, o maior inimigo político hoje do Lula chama-se Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai ser julgado lá na primeira turma. Deram um jeito lá, fizeram um malabarismo, né, Alexandre de Moraes, que é o relator, para ter convicção e segurança de que haveria condenação. Sim, a gente abre precedentes para a gente interpretar dessa forma. Levou o julgamento para onde? Para a primeira turma. Afinal de contas, ali, né, gente, tá? Ali a coisa fica mais fácil, né? Aí lá, o Bolsonaro vai ser julgado pelo ex-advogado do Lula, lá da época do Mensalão, Cristiano Zanin. Aí ele vai ser julgado pelo Alexandre de Moraes, que era vítima, bem, toda essa confusão, né? E o Flávio Dino, que é amigo de longa data, desde quando o Dino era magro, segundo o Nicolas Ferreira. Então, assim, gente, abre precedentes para a gente interpretar que isso aqui foi uma patifaria que aconteceu, esse julgamento. Então, assim, saltou até os parlamentares dos Estados Unidos e falou, gente, como assim? Como que o Bolsonaro foi julgado nessa primeira turma, com esse cenário dessa primeira turma, com esses nomes? É coisa que só acontece aqui no Brasil, gente. É uma jabuticaba aqui no Brasil, né? E vamos lá, gente. Tem muita coisa importante aqui, ó. Presta atenção. Antes de falar aqui sobre os caças enviados pelos Estados Unidos e o aeroporto fechado, saiu aqui informação do Bolsonaro, da condenação do Bolsonaro. A defesa, os próximos passos da defesa, vou mostrar para você aqui agora, preste atenção, que isso daqui é muito, mas muito sério, preste muita atenção agora, olha só. As defesas de Bolsonaro e dos condenados esta semana pelo STF já preparam os recursos para tentar levar o caso ao plenário do Supremo. A expectativa é que o julgamento completo termine até novembro. O Supremo tem até 2 meses para publicar o documento que oficializa a decisão tomada pela primeira turma, mas não deve levar todo esse tempo. A expectativa é que o acórdão seja publicado em, no máximo, 15 dias. A partir daí, os advogados terão de 5 a 15 dias para apresentar recursos. São 2 possibilidades: os embargos de declaração e os infringentes. No primeiro, os advogados pedem para tirar dúvidas sobre o que foi decidido. Já os infringentes são apresentados quando há divergências entre ministros. Caso sejam aceitos, eles podem levar para uma análise no plenário principal do Supremo, com a participação dos 11 ministros da Corte. Mas esse recurso teria mais dificuldade de passar e dependeria da aceitação do relator Alexandre de Moraes.
Considerando os julgamentos anteriores, o Supremo tem imposto a regra de que os embargos infringentes cabem quando há 2 votos divergentes em uma turma. O placar que condenou o ex-presidente Bolsonaro e outros réus foi de 4-1. O advogado Demóstenes Torres, que defende o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha e condenado a 24 anos pela trama do golpe, disse que vai recorrer até esgotar todas as possibilidades. Esse julgamento ele não vai morrer, ele vai continuar sendo revisado por um bom tempo. Juridicamente, nós vamos tentar os embargos de declaração e, como o regimento não prevê número de divergentes para a oposição de embargos infringentes, nós vamos entrar com embargo infringente. E o Supremo vai dizer se conhece ou não. Após a apresentação dos recursos ao Supremo, o relator ministro Alexandre de Moraes encaminha os pedidos da defesa para parecer da Procuradoria-Geral da República. Depois da manifestação do PGR Paulo Gonet, o STF decide cada caso. A tendência é que os cumprimentos das penas dos 7 condenados à prisão em regime fechado deva começar em meados de novembro. Gente, então, a política brasileira aí, né, pegando fogo, muita coisa acontecendo, e temos rumores de que os caças, navios e militares enviados pelos Estados Unidos para a Venezuela, a direção do Mar do Caribe, né? Nós temos informações que o reforço tem sido feito justamente para que os Estados Unidos estejam mais próximos também do Brasil, porque a qualquer momento pode ter uma ação militar do Brasil e parte ou todo esse poderio militar no Mar do Caribe poderia se deslocar para a fronteira norte do Brasil. Vou mostrar para vocês aqui na tela, preste atenção que foi anunciado sobre os caças F-5, né, enviados para Porto Rico agora. Olha só, você está vendo já na tela nesse momento a notícia. Estados Unidos enviam caças F-35 para Porto Rico. Vamos ver aqui as notícias. 5 caças furtivos F-35 dos Estados Unidos, aeronaves de 5ª geração consideradas as mais avançadas em operação, pousaram na base aérea de Roosevelt Roads, em Porto Rico. A chegada dos aviões, que seriam parte de um grupo de 10 caças, faz parte de um aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe, em um momento de crescente tensão com a Venezuela. Então aqui está falando nesse momento, né, que caças F-35 foram enviados, chegaram em Porto Rico. Então Porto Rico está com a base militar dos Estados Unidos agora, e é um local estratégico, porque caso seja necessário a invasão na Venezuela, vai acontecer. Caso seja necessário a intervenção no Brasil, vai acontecer. Esses militares, esse poderio militar, né, está mais próximo do Brasil agora. A gente está vendo Donald Trump, né, com dois focos na América. Um foco é a Venezuela, outro foco é o Brasil. Tá? Então, por isso que o reforço militar está acontecendo aí, tudo sendo arquitetado para que, a qualquer momento, né, eles estejam preparados aí para uma ação militar iminente, viu? Iminente. O próprio PT, o Lula, os governantes aí fizeram declarações de desespero, né, em relação à iminente ação militar dos Estados Unidos que pode acontecer no Brasil a qualquer momento. Vamos lá, vamos ver aqui, ó, cenário internacional nesse momento. Acabou de sair uma notícia aqui, ó, cenário internacional, né, aeroporto fechado agora por um motivo aí de invasão de drones. Vamos ver aqui, ó, cenário internacional, notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora a Polônia acaba de fechar aeroporto e aciona a defesa aérea na fronteira com a Ucrânia. O Marco Rubio chama a incursão de drones russos de inaceitável e questiona se Moscou enviou os aparelhos deliberadamente. Então, o que está acontecendo nesse momento, gente? Presta atenção aqui, que isso daqui é muito sério também no cenário internacional. A Polônia fechou o aeroporto de Lublin, que fica no leste do país, mobilizou a sua defesa aérea por causa de preocupações com drones russos vindos da Ucrânia. Há 3 dias, drones russos foram detectados entrando no espaço aéreo polonês. As autoridades militares polonesas, em coordenação com países da OTAN, decidiram agir para proteger o espaço aéreo. Os Estados Unidos, através do secretário Marco Rubio,
disseram que a incursão é inaceitável e que ainda não está claro se os drones foram enviados intencionalmente para atingir a Polônia ou se houve erro. Caso fique provado que foi um ataque deliberado, isso pode escalar o conflito. Então, conflitos mundiais aí, notícias graves dos conflitos mundiais, e no Brasil também o bicho pegando fogo aqui, bicho pegando, né? Vamos acompanhando aí tudo, todas as informações, todas as notícias, vai comentando tudo que você pensa, né, sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer aí no Brasil e no mundo. Fique ligado que a qualquer momento eu volto.